Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Érica. Esse é o Calma Vai Fazer Sentido, o seu podcast meio desajeitado para falar da vida que não tem a intenção de ser perfeito. Mas ser um espaço de aconchego, acolhimento e transformação. Então calma, vai fazer sentido. Você que está chegando aos 30 ou aos 40, com a casa já comprada, o primeiro milhão na conta, voltando da sua viagem das Maldivas, esse podcast não é para você. Agora, se você pensa que está enlouquecendo, se cobrando por não ter a famosa vida resolvida, a ansiedade e os boletos chegando aos montes, sabe? Se você está passando por isso, esse lugar é para você. Afinal, amiga, a ideia do adulto funcional é um mito ou é uma verdade? O que você acha? Quando a gente pensa, né, nessa questão de adulto funcional, a gente vê que a gente não é preparado para a vida que a gente tem, né? Até porque quando a gente cresce, os nossos comportamentos, tudo que a gente aprende é para um mundo que não existe mais. Então, como que a gente sobrevive a essa ideia, né, de ser um adulto funcional no mundo que a gente não conhece? E um mundo que já não existe mais, mas também um mundo que não se mantém, né? Porque tudo muda muito rápido. Em 5 anos, né? Olha quanta coisa a gente começa a ver diferente, né? Que nem antes da pandemia não se falava tanto de home office, né? Na nossa área de trabalho não se tinha tanto atendimento remoto como tem hoje em dia. Então, não basta a gente ter aquela expectativa dos nossos, né, das gerações anteriores, de viver uma vida parecida com os nossos avós, os nossos pais, né? Então, arranjar um trabalho, né? Terminou a escola, arranja um trabalho, compra uma casa, casa tem filhos, né? Mas a gente ainda tem, no mundo que está o tempo todo mudando, com valores mudando, com as oportunidades mudando, né? Meio desesperador, né? Sim, demais! Então aí fica essa pergunta, né? Como que a gente vai ser um adulto funcional no mundo que tá mudando todo dia, né? E a gente tem que se adaptando a cada vez mais às coisas que vão nos acontecendo. E as comparações, né? Como é que fica? Porque não tem só o passado para se comparar, a gente ainda tem o presente, né? Exatamente. E muitas vezes o futuro. Então, todas essas situações, elas acabam dando, né? Um medo, traz uma dúvida. Sabe aquele script da vida que acaba depois que a gente vai pra faculdade ou que a gente, né, começa a trabalhar no primeiro emprego? Então, dali pra frente, o que a gente faz da vida? Parece que tá todo mundo meio perdido. Sim. A gente não só tem o receio de não encontrar o nosso próprio caminho, mas ainda de responder às pessoas, né, que estão esperando que a gente já tenha nossas respostas. Aquela famosa pergunta, né, que às vezes vem da família. E os namorados? Quando vocês vão ter filhos? A gente lida com uma pressão que é muito interna, mas externa também, né? Exato. Até porque tem coisas que a gente nunca nem pensou na nossa vida que são cutucadas, assim, por essas perguntas, né? Sim. A comparação ela vem de todos os lados, né? A gente tem nas redes sociais, vendo só aquela fatiazinha da vida das pessoas, imaginando que deveria estar lá, né? A gente tem, às vezes, na nossa família, sempre tem o primo que deu certo. Sim! Eu não sou a prima que deu certo, gente. Eu também não! Né? Não tem como não se comparar. E por um lado não é ruim a gente se inspirar nas pessoas, mas a comparação, ela é muito desonesta, né? Muitas vezes. Sim, até porque a gente acaba criando, né, também uma régua que não cabe na nossa vida, que é pelos outros, né, pelo olhar dos outros, o que as outras pessoas conquistaram, e a gente sempre olha a nossa régua pelo lado negativo. O outro fica com a parte positiva e a gente sempre fica com a parte negativa, então isso é injusto. Muito. Ainda tem toda uma questão de que socialmente a gente vive num ambiente que você sempre está devendo, né? Não importa o quanto você estude, você podia saber mais. Não importa o quanto você trabalhe, você podia saber mais. Não importa o quanto você cuide da sua casa, ela podia estar mais limpa. Parece que nunca é o suficiente, né? A gente não consegue medir o que é prioridade na minha vida, o que realmente eu preciso, o que eu quero e o que eu realmente quero, porque às vezes a gente nem quer tanto algo, a gente aprendeu a querer aquilo, né? E aí a gente não procura uma vida assim que seja sustentável. A gente sempre sente que poderia estar fazendo mais, deveria estar fazendo mais, né? E para ajudar a gente ainda tem
aquela pressão que a gente vem carregando desde a infância ali nas nossas famílias de viver em regras que hoje em dia a gente vem quebrando, né? Então tem muitas pessoas que nem pensam em comprar a própria casa, pensam realmente em viver de aluguel, porque a ideia de comprar uma casa e ficar fixo num lugar incomoda. Outras pessoas realmente procuram por isso, né? Por uma certa estabilidade, segurança. Então, a gente é tão diverso como ser humano em tantos aspectos diferentes, mas é como se todo mundo de alguma forma estivesse cobrando de caber naquela receitinha, né? E tem a receita que se você não faz, né, você não vai ter sucesso na vida, entre muitas aspas, você não vai ser uma pessoa realizada, sendo que ser realizado não tem nada a ver com receita de bolo, né? Exato. O que é ter sucesso, amiga? O que você acha que é ter sucesso? Eu não faço a menor ideia. Nem eu. E sucesso pra quem, né? Sucesso pra mim, pros outros, né? Exato, porque cada pessoa vai construir, né, da vida aquilo que deseja. Acho que até por isso que quando a gente fala sobre ser um adulto funcional, fazer a vida dar certo pra gente, por isso que é tão difícil a gente pensar. Porque a gente tem que pensar na gente mesmo, né, em nós mesmos, e a gente não aprende isso a vida inteira. Não, é verdade. A gente sempre aprende desde novo a identificar o que é a expectativa do outro, né? Ali na escola a gente já tá identificando qual que é a expectativa dos professores, com os nossos pais. E, e, e a gente não cresce aprendendo a ter esse diálogo de relacionar o nosso interno com o nosso externo, né? Com o nosso ambiente, assim. O que realmente eu preciso entender e fazer por um bem social, assim, que eu vivo numa comunidade, também não dá pra gente fazer só o que a gente quer. Mas a gente também não tem que propor, tem que a gente nunca considera o que a gente quer, né? A gente nunca se coloca nessa equação de pensar o que é o melhor para mim também, né? Eu também faço parte do todo, né? Eu também faço parte. E não só faço parte do todo, mas como eu tenho minha história que é única, uma única vida para viver. E é muito engraçado porque às vezes eu trago um pouco essa questão da infância, mas eu lembro da frase que você me trouxe um dia desses, falando que se o nosso cérebro se forma aos 25 anos, então aos 30, aos 35 a gente era uma criança, a gente está sendo alfabetizado ainda. Sim. Na vida, alfabetizado, né? Na vida. Até os 25 o nosso cérebro ainda está terminando de se formar. A gente, né, acha que nessa idade a gente já tinha que saber muito sobre a vida. Talvez, né, eu não sei vocês, mas eu imagino que já passou na cabeça de todo mundo aquela imagem de que adultos são resolvidos, né? Isso. Adultos sabem o que estão fazendo. E aí você vira adulto e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu ainda tenho 6 anos de idade. Né? E as burocracias, o excesso de exposição de informações. Então, hoje em dia a gente tem especialistas de tudo que é área falando pra gente como a gente deveria fazer tal coisa melhor, né? A gente descobre, sei lá, que eu tô cagando errado, entendeu? A gente vê especialista falando, olha, você tem que sentar de forma X, você não pode ficar muito tempo. Então, né, cada detalhezinho, assim, por mais íntimo e bizarro que seja, a gente está sendo exposto ao que seria a forma mais adequada de fazer aquilo. Né? E não é bem assim, a gente não consegue fazer o perfeito, a gente consegue fazer o que dá. Né? Então é uma enxurrada não só de expectativas e desejos, e tanto nossos como de outras pessoas, mas a gente ainda também tem o excesso da informação, que não serve só para comparação, mas também que poderia ser bom acaba saindo um pouco da mão, né? Começa a pesar muito. Exato. Além da mudança de perspectiva, né, amiga? Sim. O que a gente via que era sucesso há uns anos atrás, hoje em dia a gente já tem questionado. Tipo no filme de repente 30, o Diabo Veste Prada, né? Que a Sim. gente olha e fala, meu Deus, né? Quando eu era criança eu via esses filmes, eu achava que quem estava errado era um lado, e depois, né, com a vida adulta eu percebi que não é bem assim. Né? A gente começou a ver as situações muito menos preto no branco também, né? Exatamente, porque a gente entende, né, o mundo que a gente tá vivendo atualmente, e que ele é complicado, ele é complexo, ele é cheio de pessoas, né, e a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que estão querendo puxar o nosso tapete o tempo inteiro,
mas também a gente tem uma grande dificuldade de se colocar como parte desse mundo, né? Porque por mais que o mundo pareça assustador e a gente tá vendo, começando a ver de uma outra forma, é uma redescoberta, né? Às vezes a gente se descobre ali quem a gente é aos 30, aos 40, aos 50 anos, né? E tá tudo bem, desde que você comece a viver pra você. Uhum. E parando pra pensar, isso é incrível, né? Sim. Se tem algo que não entra, assim, muito na minha cabeça, eu não entendo muito, é essa questão da idade, né? Mas, poxa, você já tem 30 anos e você ainda gosta disso, né? E Sim. você ainda faz isso. Mas essa liberdade que você falou de se redescobrir, de se permitir, eu acho que o amadurecimento ele traz muitos questionamentos, mas ele também, quando você consegue ir por esse caminho, ele também traz muita permissão, né, para você ser você e fazer o que você quer. Tem uma certa independência e um certo conhecimento já, né, sobre a vida. A gente se sente muito perdido com essas mudanças, tem que ressignificar, mas a gente não chega zerado, a gente tem toda uma história de vida. O que pode Sim. trazer, né, uma série de dores, né? Terapia tá aí Demais. para isso, para ajudar a gente a reorganizar tudo isso, mas também pode trazer uma série, né, um conjunto de conhecimentos. Até porque hoje em dia quem tá fazendo, quem tá mudando o mundo, né, a gente caminha para que uma outra geração continue, né? Como, por exemplo, Uhum. hoje que a gente vê esses debates, né, de escala, de trabalho e saúde mental que a gente está acompanhando, né? Porque a gente trabalhou muito para que essas próximas gerações também comecem a caminhar e comecem a defender os próprios pontos dentro desse ambiente. Sim, verdade. E o que seria estar resolvida, amiga? Olha, é difícil. Difícil, a Uhum. gente não sabe se às vezes é ter todos os boletos pagos, né? Se é comprar uma casa, se a gente pensa em. Porque tem muitas coisas, a vida não se resume a ter casa e ter filho. Né? Quando a É. gente começa a pensar o que a gente pode fazer, qual que é o potencial que a gente tem, é muito maior do que tudo isso. Então talvez Uhum. você acha que ser realizada está mais ligado a como a gente se sente frente a gente mesmo ou frente às outras pessoas? Eu acho que com certeza frente a gente mesmo. É claro que a gente tem muito a aprender com outras pessoas, né? Pessoas que nos querem bem, eles nos conhecem e conseguem nos orientar em momentos que a gente, né, se perde um pouco, algumas questões que a gente não percebe, não visualiza. Mas uma coisa é ser referência, uma referência, né, uma sugestão, outra coisa é ser, né, uma regra. E eu acho que conseguir separar isso, que é meu e o que é do outro é muito importante, né? Um exercício que eu gosto muito de fazer também é quem é esse outro. Sim. Né, eu gosto de imaginar assim, na minha mão, 5 pessoas. Né? Quem são essas 5 pessoas que são muito importantes para mim? Então, não só afetivamente, mas são pessoas também que eu tenho um respeito. Né? São pessoas que eu admiro em alguma característica. Né? Quem são essas 5 pessoas? Porque a gente tá tão exposto e ao mesmo tempo também não só expondo a nossa vida, mas a gente também está muito exposto a receber informações, então isso faz com que a nossa troca seja muito grande, mas não necessariamente de qualidade. Então, ter essa consciência de, ok, eu quero estar resolvida para mim, mas eu também sei que eu sou uma pessoa, como pessoa, né? Nós somos sociáveis, nós vivemos em comunidade, então saber quem são essas pessoas que realmente vão acrescentar na minha vida é muito importante. Quando a gente não sabe, escuta qualquer um, a gente sofre muito. Então, Sim. achei muito legal esse ponto que você trouxe do estar resolvido já começa com pra quem? Está resolvida pro outro ou pra mim? Eu acredito que é para nós mesmos. Sim. E o que você acha que ajuda a gente a identificar o que seria estar resolvido para nós mesmos? A identificar e a vivenciar isso. Sim. Talvez esse ponto, né? Que a gente sempre busca a realização pessoal, né? Só que às vezes a gente vai buscar no lugar errado. Então, como a gente tá falando, né? Para quem que tá servindo toda essa realização, né? Para quem que a gente vai ser realizado? Porque também tem a questão de muitas vezes a gente tá vivendo os sonhos dos nossos pais, continuando uma tradição de família, na profissão e fazendo muitas outras coisas.
Mas, de fato, o que que a gente quer fazer ali, né? O que que a gente quer construir? Porque a gente tem toda uma base antes da nossa vida de aprender a ler, né? Aprender a interpretar um texto, aprender a fazer outras coisas, viver em sociedade principalmente. Mas às vezes a gente esquece de aprender a se adaptar, de aprender a se ouvir, né? E aí entra a parte interessante, que é o autoconhecimento que vai dar espaço para você ser um adulto funcional, né? É aquela pessoa assertiva, a pessoa que sabe colocar um limite, que sabe para onde que ela tá indo. Então, independente, acho que do que a gente aprendeu também lá atrás, que tem a nossa base, é o que a gente faz hoje, que faz a gente se sentir assim. Então, o que que a gente está colocando em prática hoje para ser essa pessoa realizada? Aqueles pequenos passos, né? Não precisa ser uma prática Sim, perfeita, né? Aquele script de 15 hábitos saudáveis para você colocar na exato. sua vida hoje. Né? São Sim. Dá os até um arrepio pequenos, de ver isso, né? né? Quando eu vejo, meu Deus, já me bate né? Até um burnout, assim, na hora, já me bate um Sim. esgotamento, assim, né? De energia, porque é muita coisa pra cabeça, né? Mas esses pequenos passos de repente, que nem você trouxe a assertividade. Então, conseguir de forma, é, ta- talvez até gentil, né? Falar, olha, não vai dar para eu fazer tal coisa, ou eu não curto muito tal tipo de atividade. As pessoas às vezes ficam muito no 880, né? Ou eu aceito tudo, ou eu sou mal educada, né, grossa. E existe esse caminho aí do meio, onde a gente consegue trazer a nossa assertividade, respeitar nossos limites, ainda assim sem ofender o outro, sem desrespeitar o outro. Então acho que Exato. esses pequenos passos, assim, eles são muito bons para a gente já começar a desenvolver os hábitos, né? Não precisa ser um movimento muito grande, o importante é estar ali se movimentando, aprendendo e se permitindo, né? Exatamente. E aí até fica o questionamento para as pessoas de casa, né? O que que elas estão fazendo ali, o que que elas estão fazendo no dia a dia delas que deixam elas mais realizadas com pequenas coisas, né? Porque a gente só tem um dia para viver a vida inteira, né? Porque É. é todo dia as mesmas 24 horas. Então, o que que a gente está fazendo? Qual é a nossa prioridade? É óbvio que a gente também está falando de pessoas que têm esse tempo, a gente sabe que cada pessoa tem uma realidade totalmente diferente. Mas você que pode pensar sobre isso, né? Qual é a vida que você quer viver? O que que faz sentido para você? Talvez esse seja o ponto mais importante daqui. Uhum, sim. Então, bora colocar em prática esses pequenos movimentos, assim, que te aproximam da vida que você quer viver, né? Te aproximam da vida que você acha que vale a pena. E o legal é que a gente não deu nenhum passo a passo, né? A gente trouxe uma reflexão. É, Então, gostei. é. E vale a pena até para entrar aqui na gravação. A gente não trouxe antes, mas eu e a Erika, nós somos psicólogas formadas, né? Só que o intuito aqui não é esse. O intuito aqui é a gente compartilhar o que a gente sabe, né? Trazer uma reflexão para a vida, né, de vocês e para que vocês tenham um espaço de acolhimento e transformação. Uhum. Sim, né? Nós duas estamos aqui como duas mulheres adultas, vivendo aí Sim. esses questionamentos do que é ser um adulto funcional, do que é ser uma pessoa realizada, né? Mas a gente também tem a nossa formação por trás, que faz com que a gente tenha uma visão de mundo, né? E algumas reflexões interessantes que a gente queria compartilhar com vocês. Então conta aqui pra gente nos comentários quais expectativas você já desconstruiu ou quer desconstruir sobre a vida adulta. Qual, de repente, pode ser esse pequeno passo que você pode dar, que pode te auxiliar no seu dia a dia, em relação a esse autoconhecimento, a esse se permitir. E vamos continuar esse papo aí nos comentários. Sim. E você não está sozinhas, né? A vida não tem um manual, mas a gente pode seguir aqui caminhando. Então, se fez sentido para você, ouça, salve, compartilha com aquela amiga que também está meio confusa e meio cansada da vida. Então a gente se ouve no próximo. Até lá e lembra, não precisa ter tudo resolvido, só precisa continuar caminhando, né? Com os dramas, com as dúvidas, com os boletos, mas continuar em movimento, continuar caminhando, né? Beijo e até o próximo episódio de Calma Vai Fazer Sentido.